sou um educador financeiro e, enfim, pessoal, o objetivo aqui, né, o propósito dessa aula, eu sei que pode parecer bom demais, né, para ser verdade, mas, de fato, é o que eu costumo colocar aí nas minhas lives. Eu, de fato, hoje eu consigo aproveitar a vida aí sem passar apertos. E eu, na verdade, eu só queria, na época, ter uma vida mais tranquila, né? Para que sobrasse dinheiro, para que eu tivesse realmente uma paz de espírito, olhando para a questão do dinheiro. E, enfim, mas antes de a gente trazer aqui a aula específica, trazer exatamente todo o conteúdo, como a gente colocou ali para vocês, né? Desvendar todos os nossos segredos aqui quando a gente fala de aproveitar a vida sem passar apertos. Vou explicar um pouquinho aqui para vocês, né? Contar um pouco como é que eu cheguei até aqui, quem sou eu, né? Enfim, para vocês também me conhecerem melhor, saber de fato aí um pouco da minha história, saber a pessoa aqui que está buscando passar esse conhecimento para vocês. Enfim, e antes de mais nada, acho que é importante também colocar aqui um outro ponto para vocês, né? Para quem que é essa aula aqui hoje, né? Então, essa aula a gente coloca que são para três tipos de pessoas nesse momento, né? Então, são para aquelas pessoas que estão endividadas, estão realmente ali com um caos financeiro, não conseguem sair das dívidas, está o tempo todo aí realmente pagando juros e fazendo empréstimos com os bancos, ou que sejam empréstimos consignados, empréstimos que já têm de algum financiamento, e não conseguem sair dessas dívidas. Esse é o primeiro público aqui que a gente busca passar essa informação para vocês. O segundo é exatamente para aquela pessoa que está sempre com um orçamento super ajustadinho, super apertado, mas que o dinheiro nunca sobra, né? Então, realmente, fica sempre naquela correria toda, o que a gente chama muitas vezes, né, da corrida dos ratos. A gente trabalha muito, aí a gente gasta, consome, mas aquela coisa de sobrar dinheiro para a gente conseguir aproveitar e realizar os nossos sonhos, nunca chega essa oportunidade. Então, esse bate-papo aqui vai ser para você também. E eu acho que tem um terceiro público, né, que a gente coloca, que são as pessoas como vocês, que querem conquistar a independência financeira, buscar, de fato, conseguir aproveitar a vida sem passar apertos. Enfim, então esse bate-papo aqui é para vocês. E aí, como eu comentei contigo, falar um pouco de mim, um pouquinho da minha história. Eu, enfim, comecei a trabalhar muito cedo, né, no supermercado. Realmente ali eu era um repositor no supermercado, trabalhava bem próximo da minha casa e, enfim, eu acabei trabalhando no supermercado por aproximadamente um ano, e quando eu acabei sofrendo um pequeno acidente no supermercado, e aquilo me fez ficar impossibilitado de conseguir trabalhar ali, de conseguir exercer a minha função, foi quando eu realmente fui buscar um outro trabalho, e aí eu acabei conseguindo ali um trabalho de auxiliar de escritório numa seguradora aqui em São Paulo. E, enfim, essa seguradora, ela ficava ali no centro de São Paulo, e aí vocês imaginem, né, exatamente no centro, muitas lojas, muitos bares, restaurantes e assim por diante. E o que aconteceu? Vocês imaginam, né, gente? Uma pessoa ali, um menino que trabalhava muito próximo de casa, sem muito acesso a poder realmente buscar comprar alguma coisa, comprar um tênis, comprar uma camiseta, e isso, de um dia para a noite, as coisas começaram a mudar para mim. E aí eu acabei indo para o centro de São Paulo, e automaticamente, o outro ponto que aconteceu foi que eu acabei conquistando aí o meu primeiro cartão de crédito, gente. E imaginem, né, essa situação do cartão de crédito, muitos de vocês estão passando por isso. E naquela época, né, eu trabalhando ali no centro de São Paulo, e realmente acabei começando a consumir muitas coisas, muitas roupas, muito tênis, acabava realmente sendo convidado ali pelos amigos do trabalho
em ir para um happy hour, em almoçar em restaurantes um pouquinho mais caro, e nessa hora, de fato, eu acabei já me atrapalhando muito em relação às questões financeiras. E para vocês terem uma ideia, né, gente, nessa época que eu trabalhava de auxiliar de escritório, meu salário era um salário de R$ 419. E aí vocês imaginam ali um salário super apertado. Eu ainda tinha um ticket que eu acabava, aquele ticket mercado, eu acabava muitas vezes vendendo aquele ticket para fazer um pouco mais de dinheiro, mas sempre muito justo ali o meu orçamento. Bom, e aí eu comecei a realmente consumir muito. Em algum momento eu tive a necessidade de fazer um empréstimo. Por quê? Comecei a usar muito o cartão. Quando eu percebi, eu já não tinha mais um salário para conseguir pagar aquele cartão. E aí, em algum momento, eu fui obrigado a fazer o meu empréstimo, o meu primeiro empréstimo no banco. Bom, e aí, gente, quando você faz o primeiro empréstimo, fica aquela coisa, sossego, consegui resolver meus problemas, mas a gente esquece que no outro mês a gente tem que pagar aquele empréstimo e continuar pagando as nossas contas. E aí, pessoal, quando aconteceu isso, em algum momento, eu, de fato, mais uma vez, olhando para toda essa coisa do consumismo, eu realmente me endividei, e aí eu já não tinha mais dinheiro nem para pagar o empréstimo que eu tinha feito, nem as minhas contas. E aí, nesse momento, foi um momento que, de fato, eu fui obrigado a realmente pedir um empréstimo para a pessoa que eu não gostaria naquele momento. E essa pessoa era minha mãe. E aí, aqui eu vou trazer para você um pouco da minha história e dessa minha relação que eu tive com a minha família em relação ao empréstimo. Por quê? Eu era o filho mais novo, caçula, né? Então tenho mais duas irmãs mais velhas e minha mãe. O meu pai, ele faleceu, eu era muito jovem, eu tinha 8 anos de idade, e aí aqui um ponto em relação a essa minha história, 6 dias antes do meu pai falecer, que foi exatamente no dia do meu aniversário, meu pai me chamou e falou, filho, eu preciso que você prometa que você, de fato, vai conseguir, vai cuidar da sua mãe, das suas irmãs, você realmente vai ser o homem da casa, e eu prometi isso para ele, mas vocês imaginam, né? Um menino até então não tinha realmente ali, naquele momento, consciência do que eu estava falando, e quando eu comecei a ficar mais velho, eu comecei a ter um pouco mais, realmente, de consciência daquela promessa que eu tinha feito para o meu pai. E aí vocês imaginam a minha situação de olhar para minha mãe, olhar para minhas irmãs, eu ter que ir pedir um empréstimo para minha mãe. Porque, enfim, era uma coisa que eu não estava honrando o que eu havia prometido para o meu pai. Bom, mas eu fui conversar com a minha mãe, expliquei para ela quis entender. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito rígida com as questões financeiras, e foi muito bom isso na minha vida. E ela quis entender os motivos. Eu expliquei que eu, muitas vezes ali, pela impulsividade da compra, eu acabei realmente comprando e não fazendo uma análise se eu ia ter dinheiro para pagar aquilo que eu estava comprando. E aí ela fez um acordo ali comigo. Ela falou, bom, vamos fazer o seguinte, eu já tinha pego um empréstimo, né? Como eu falei para vocês. E eu falei isso para ela, ela falou, bom, quanto foi os juros desse empréstimo que você havia conseguido ali pegar com o banco? Eu falei, ela conseguiu fazer ainda os juros pela metade. Gente, a gente está falando numa época que os juros eu pagava algo em torno de 4% ao mês de empréstimo pessoal. E ela acabou fazendo por 2%. E ela me perguntou como é que eu ia pagar aquilo para ela. Bom, e aí eu acabei fazendo as minhas contas ali, de quanto eu precisava, e defini ali com ela que em 10 meses eu conseguia pagar todas aquelas minhas dívidas. Gente, eu acabei realmente pegando aquele empréstimo, e eu prometi para ela que todo dia primeiro eu ia pagar para ela tudo direitinho. E ela olhou para mim e ela falou, filho, eu estou aqui criando um homem e não um moleque. Então, eu espero que você tenha muita responsabilidade em arcar com as suas dívidas, em arcar com a sua responsabilidade. Bom,
E aí eu comecei, né, de fato, peguei aquele empréstimo e comecei a pagar primeiro mês tudo certinho, segundo mês tudo certinho, terceiro mês tudo certinho, e eu exatamente percebi que a coisa estava funcionando, e eu acabei me matriculando numa faculdade, uma faculdade de administração de empresas. Só que, imaginem vocês, né, a faculdade, ela custava algo em torno de R$ 250. E aí vocês imaginam, né, como eu comentei com vocês, meu salário era um salário de R$ 419, ainda tinha ali a questão do ticket, mas me sobrava ali muito pouco, como eu estava ali realmente pagando a faculdade. E aí, gente, mais uma vez, ali quando você está na faculdade, os amigos começam a te chamar para ir para um barzinho, enfim, e aí as coisas começaram de novo a entrar naquele problema que eu realmente comecei a gastar muito e, de novo, eu fiquei sem dinheiro. E aí, pessoal, vocês imaginam a minha situação. Eu já tinha pego um empréstimo com a minha mãe, eu tinha prometido para ela isso, e aí isso foi mais ou menos ali no 7º mês, eu vi que eu não tinha mais dinheiro para pagar o empréstimo que eu tinha pego com a minha mãe. E aí, pessoal, naquele momento, eu falei, bom, eu preciso fazer alguma coisa. E eu acabei ligando para minha mãe, falei, mãe, esse mês eu não vou conseguir te pagar. A minha mãe, ela ficou em silêncio. O silêncio dela foi para mim realmente algo que me traumatizou naquele momento. E o que eu fiz? Eu acabei desligando o telefone ali com a minha mãe, eu estava no trabalho, fui até o banco, acabei pegando um outro empréstimo para pagar a minha mãe naquele dia. Só que vocês imaginem, né? Eu já tinha pego outro empréstimo, tal, o banco acabou fazendo a um juros altíssimo. E, enfim, eu acabei pagando a minha mãe, mas aquilo ficou na minha cabeça. E daí, quando eu cheguei em casa à noite naquele dia, eu fui conversar com a minha mãe, ela viu que eu tinha feito o depósito, mas ela me perguntou o que eu fiz para realmente conseguir pagá-la. E eu falei que eu peguei um outro empréstimo. Pessoal, se vocês vissem a cara de decepção da minha mãe, naquele dia, para mim, eu fiquei péssimo. Eu vi a decepção da minha mãe no olhar dela. E, enfim, naquela noite, gente, eu não dormi. Naquela noite eu falei, eu não posso deixar que isso aconteça. Eu estou desonrando a promessa que eu fiz para o meu pai. E naquele dia foi o dia do basta. Aquele momento foi o momento que eu falei, chega, eu não quero mais passar por isso, eu não quero mais ser uma vergonha para minha família, eu não quero desonrar a promessa que eu fiz para o meu pai. E, enfim, no outro dia, fui trabalhar, fiquei muito pensativo o dia inteiro, o que eu faria. Foi quando eu pensei, bom, eu estou fazendo uma faculdade de administração, eu vou procurar alguma ajuda, alguma coisa que eu preciso fazer para sair desse problema. E eu acabei, naquela noite, eu acabei indo para a faculdade, mas eu não fui para aula naquela noite, eu fui para a biblioteca. Hoje em dia, né, enfim, eu estou falando isso, algo lá em 98, então vocês imaginem, né? Hoje em dia, acho que é difícil muitas pessoas irem para a biblioteca, né? Hoje em dia, existem outras formas de você consultar, mas na minha época era a biblioteca mesmo. E aí eu acabei pegando alguns livros sobre finanças pessoais, outros até mesmo sobre finanças de empresas, porque eu queria entender realmente aonde que estavam ali os meus problemas. E, gente, eu chegava em casa todas as noites, então, como eu comentei, eu levei vários livros para casa, e todas as noites, imaginem que eu chegava da faculdade, algo em torno de 11h30, 11h35 da noite, e aí até, enfim, tomar banho, comer alguma coisa. Quando era algo em torno de 00h15, eu começava a estudar. E aí eu coloquei que todos os dias eu ia estudar pelo menos 30 minutos sobre finanças. E isso aconteceu, e vocês imaginem, né, que no outro dia eu tinha que acordar às 5 da manhã para ir para o trabalho. Mas como eu estava realmente muito empolgado, realmente muito determinado, eu já tinha colocado o dia do basta para mim, que eu ia sair daquela situação. E para vocês terem uma ideia, eu estava tão empolgado que aqueles convites que eu acabava recebendo dos meus amigos da faculdade, eu já não ia.
E aí, automaticamente, né, além de eu ter o tempo para estudar, eu deixava de consumir ali no bar, na faculdade ali com os amigos, mas eu estava realmente muito empolgado, muito determinado em mudar a minha situação. E o que aconteceu quando eu realmente comecei a me dedicar para estudar, para entender sobre finanças, sobre toda essa linha de organização financeira? Eu comecei também a ter muito medo no meu trabalho, porque eu tinha dívidas para pagar e eu precisava realmente me dedicar muito no meu trabalho. Eu tinha medo de ser demitido. E aí, imagina a situação como ia ficar. Bom, e aí nesse momento, dado essa minha dedicação toda, meses depois, eu acabei recebendo uma promoção no trabalho. E aí, gente, acho que aqui foi um dos meus primeiros ensinamentos, como eu já estava realmente buscando muitas informações. Ah, e detalhe, eu tinha feito alguns cursos presenciais também sobre finanças para que me ajudasse a entender cada vez mais, buscar as técnicas específicas que eu precisava sair daquela situação. E aí vocês imaginem, né? Eu acabei recebendo ali uma promoção, meu salário era de 419, foi para alguma coisa em torno de R$ 615 na época. Mas já foi uma bela promoção. E aí o primeiro ensinamento que eu coloquei ali foi: eu não vou aumentar o meu padrão de vida na mesma linha do meu aumento que eu tive de salário. Então, o que eu comecei a fazer? Eu mantive realmente o meu padrão de vida, os meus gastos, as minhas despesas naquele momento, e eu tinha ali realmente um desafio ali, um comprometimento em quitar as minhas dívidas, em organizar tudo e começar já a pensar numa linha de uma liberdade financeira, de acumular, de investir dinheiro. E aí eu vou ainda depois falar bastante sobre isso lá para frente. Bom, e aí, pessoal, o que aconteceu dali para frente? Como eu realmente já estava bem engajado no meu trabalho, eu já estava realmente modelando muita gente do lado financeiro, muitos gurus de finanças, fiz mais outros cursos e a empresa acabou investindo em mim, em outros cursos, alguns ali bem específicos sobre finanças e que me ajudou, me capacitou ainda mais para entender exatamente como governar esse meu lado financeiro dali para frente e não parar mais com isso. E aí, 6 anos depois, eu acabei indo para uma área de previdência, né? Então, eu já atuava na área de previdência, né? Então, dentro dessa minha promoção que eu recebi no trabalho, eu fui começar a trabalhar com previdência complementar, que também me ajudou muito a entender cada vez mais sobre finanças. E 6 anos depois, eu comecei a palestrar sobre previdência para os funcionários das empresas, né? Então, eu ia lá exatamente explicar a necessidade das pessoas fazerem a sua poupança própria, ter a sua previdência, conseguir acumular recursos no longo prazo. E o que aconteceu? Qual foi o ponto ali principal? Quando eu ia dar uma palestra, normalmente, de 30% a 40% das pessoas acabavam, de fato, aderindo a um plano de previdência e começava ali realmente a acumular um recurso. Mas a maior parte, então eu estou falando aqui de 60% para mais, acabava não aderindo. E em algum momento eu comecei a querer entender cada vez mais o porquê. Até que um rapaz, ele veio falar comigo, ele falou: Nélio, eu adorei a sua palestra, eu adorei tudo que você falou sobre as questões de finanças, sobre como é que é o dinheiro no longo prazo, muito bom tudo isso, mas eu estou num caos financeiro. Eu estou pagando dívida após dívida, eu não tenho dinheiro para isso. Foi ali, gente, que veio o estalo. Falei, bom, acho que alguém já passou por isso. No caso, eu. E aí, como eu já tinha passado por isso, como de fato eu já realmente senti na pele o que era ficar num caos financeiro, eu fui conversar com o meu chefe, exatamente para pedir para ele, para que eu pudesse também, além de dar a palestra sobre previdência, falar sobre educação financeira para as pessoas. E aí eu comecei esse trabalho de começar a transbordar esse meu conhecimento sobre a questão da educação financeira para essas pessoas também. E ali foi realmente onde eu senti que eu tinha me encontrado. Por quê? Porque
eu começava dessas palestras e meses depois, aquelas pessoas que não tinham condições de começar a investir num plano de previdência vinham falar comigo. E na época era só por telefone, tá, gente? Ainda não tinha essa coisa de WhatsApp, enfim. Mas elas me ligavam, me mandavam e-mails e falavam, Nélio, agora eu comecei a investir. Ou, Nélio, a partir do próximo mês já vou começar a investir. Então, vocês imaginem para mim naquele momento, que foi um momento de muita felicidade, de realmente de trazer um prazer enorme de coisas que eu tinha passado, estudado muito para sair daquilo, e eu estava passando para as pessoas. Bom, agora vamos trazer aqui, de fato, a questão do nosso método, todo esse segredo. E antes de a gente começar a falar do método em si, eu quero destacar coisas que nós percebemos e que eu realmente comecei a perceber também quando eu comecei a me desenvolver, coisas que as pessoas acabam fazendo de errado para realmente melhorar suas finanças, para sair desse caos financeiro. E a primeira coisa que acaba acontecendo é que as pessoas acabam querendo anotar todos os gastos, tintim por tintim, só que não tem nenhum objetivo nisso. Então, a pessoa acaba apenas anotando por anotar os gastos e é praticamente você olhar para o retrovisor, para coisas que já aconteceram. E, de fato, isso não vai resolver o problema, porque você só vai estar anotando os seus gastos, mas você não vai fazer nada com isso. Então, esse é o primeiro ponto, apenas anotar os gastos sem nenhum objetivo. O segundo ponto, que eu vejo muitas pessoas tentando fazer coisas para realmente sair desse problema, é cortar todos os seus gastos de forma drástica, de uma vez, eu vou cortar tudo que eu quero cortar e eu vou ficar realmente passando com o mínimo. Mas, gente, você cortar todos os gastos desta forma, ele não é sustentável. Isso, no longo prazo, isso você acaba realmente tendo outros problemas. Você perde qualidade de vida em falar que você vai cortar tudo. Imagina, você tem um determinado gosto, você quer pagar um sorvete para o teu filho, você quer realmente fazer, e você não faz nada com isso. Pessoal, nessa hora, não adianta apenas a gente querer cortar todos os gastos. E vou te contar uma outra coisa. Isso não adianta, vou trazer uma analogia quando a pessoa quer fazer um regime. A pessoa fala, não, a partir de agora eu vou comer só salada, eu vou comer só direitinho, só vou comer proteína, vou fazer isso. Aí você faz isso na primeira semana, você faz isso no máximo na segunda semana, dali para frente a pessoa começa a desandar. Por quê? Porque ela começa a se sentir deprimida de estar naquela situação daquela forma. E a mesma coisa com as finanças. Não pode ter os cortes drásticos dessa forma. Você precisa fazer isso com inteligência. E é isso que a gente vai trazer daqui para frente dentro desse nosso bate-papo. Bom, e aí, um outro ponto que eu percebo quando a gente olha para as pessoas tentando resolver esses problemas, eu vou quitar todas as minhas dívidas. Não, a partir de agora, eu vou realmente dar um jeito aqui de quitar todas as minhas dívidas e acabar com esse problema daqui para frente. Só que, pessoal, quando você faz isso, você está tratando o sintoma e não a causa do problema. Vou trazer aqui para você uma analogia em relação a isso. Imagine que você chega na sua casa e você olha para a tua cozinha e a tua cozinha está cheia de água. Aí você olha para tudo aquilo e você vai simplesmente enxugar tudo aquilo? E depois que você enxuga, vai continuar vazando, você vai enxugar de novo? Então, o ponto aqui é você enxugar, mas antes disso você tem que olhar a causa do problema. O que aconteceu? Foi uma torneira que está aberta? Foi um cano que está estourado? É algum outro vazamento de algum outro lugar que está trazendo aqui para a cozinha? Você vai tentar entender o quê? A causa disso. E a mesma coisa quando a gente olha para a questão das dívidas. A pessoa fica doida querendo pagar todas as suas dívidas, mas ela não olha os hábitos, a causa daquilo. O que aconteceu, o comportamento dela para trazer ela para aquela dívida. Então, é importante a pessoa realmente olhar e atacar a causa do problema. E aí, quando a gente olha para a questão da causa, né, então a pessoa não entender isso, entra um outro ponto que a pessoa acaba achando que é impossível sair daquele problema. Pessoal, aqui é uma questão de mentalidade.
Peguem, guardem essa palavra, mentalidade. É uma programação mental. Enquanto a pessoa acha que é impossível ela resolver algum problema, ela entra numa linha de crenças limitantes. Isso dá uma paralisada em qualquer ação daquela pessoa. Ela fica desmotivada, ela fica estressada, ela começa a ter problemas em casa, porque, enfim, é uma pessoa que não tem mais esperança na vida, porque ela fala, nunca vai adiantar nada, para mim isso é impossível, dinheiro comigo realmente sempre eu tenho problemas com isso, e eu nunca vou resolver esse problema. E aí, de fato, a pessoa se torna uma pessoa negativa, sem esperança, sem perspectiva, e ela acaba nunca buscando uma outra forma de resolver o problema. E é a forma que vocês estão aqui, nesse nosso bate-papo, exatamente buscando uma solução. Eu não sei se eu já falei para todo mundo, mas parabéns. Parabéns se vocês estão aqui. Hoje, 8 horas da noite, e vocês aqui batendo esse papo comigo, parabéns. Vocês deram o primeiro passo para buscar realmente governar suas finanças daqui para frente. Bom, e aí quando a gente olha para os, como eu comentei com vocês, né, o jeito errado, né? Então, só recapitulando, o que nós falamos aqui do jeito errado? É exatamente a questão de ter que anotar todos os gastos numa planilha, vou ter que fazer tudo aquilo, só que não tem um objetivo claro em relação a isso. Sabe aquele ponto? Alguns de vocês já devem ter ouvido aquele ditado do filme da Alice no País das Maravilhas. Para onde você quer ir? É para qualquer lugar. Bom, então se é para qualquer lugar, qualquer caminho serve. É a mesma coisa. Se você não tem objetivos claros, você pode ir para qualquer lugar que você, realmente, se você não tem um objetivo claro, qualquer lugar serve, qualquer caminho serve. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo que nós falamos aqui, que é sair cortando os gastos, e isso pode trazer um problema disso. É algo realmente sustentável dentro da sua vida. O outro ponto que nós falamos é você apenas tentar quitar as suas dívidas, e isso, de fato, não vai trazer uma solução para você. Quer ver um ponto que eu nem falei aqui, mas pensa que muitas pessoas acabam querendo pagar apenas o mínimo do cartão. E aí, a pessoa ela acaba, muitas vezes, não tendo conhecimento do poder dos juros realmente em relação a um cartão de crédito e como que ela nunca vai sair daquela bola de neve. Então, o melhor caminho aqui é você primeiro entender a causa dos problemas e não querer sair pagando todas as dívidas. Até porque a gente vai falar um pouco mais para frente em relação a como sair da dívida, como realmente resolver essa questão daqui para frente. Bom, e aí, eu acho que por último é a pessoa achar que é impossível ela conseguir resolver os problemas financeiros dela. Ela fala, eu já estou a minha vida inteira nessa situação, nessa pindaíba toda, sempre esse caos financeiro, eu nunca saio desse problema, então isso é impossível para mim. Mas, gente, pensem comigo. Se outras pessoas saíram desse problema, se outras pessoas conseguiram isso, vocês concordam que não é impossível? Tudo tem um jeito na vida? E você precisa o quê? Modelar, olhar exatamente para essas pessoas, buscar essas pessoas, entender o que aconteceu. E aí, o ambiente aqui é esse. É exatamente para buscar pessoas que conseguiram também sair desse caos financeiro, sair desse problema e realmente conseguiram buscar a sua liberdade. Bom, agora, vamos trazer aqui para vocês coisas que são importantes da pessoa entender como é que ela vai sair desse caos financeiro, como é que ela vai realmente governar em relação às suas finanças. O primeiro ponto, e eu comentei com vocês, já é uma linha de você ter uma reprogramação mental. É o lado da mentalidade. Então, eu vou trazer aqui para vocês 5 grandes pilares em relação a como você tem que fazer isso. O primeiro é, quando você pensa na sua reprogramação mental, é você superar exatamente essas suas crenças limitantes. É você tentar buscar o porquê que você pensa desse jeito. Será que foi algo que você viu dentro da sua família, o seu pai, a sua mãe falando sobre dinheiro e você adotou aquilo para você? Então, pergunte-se sempre de onde vêm essas crenças. E isso a gente vai conseguir depois aprofundar no detalhe cada uma dessas crenças contigo. O segundo ponto é um ponto que eu chamo aqui de raio-x financeiro. Lembra que eu comentei com vocês sobre aquela questão de, bom, imagina aqui um médico, tá? Então, eu vou trazer aqui, imagina um médico.
o médico, ele recebe ali um paciente, a pessoa foi para o hospital com um baita de um febrão, mas não adianta o médico dar um remedinho para aquela pessoa para baixar a febre e mandar aquela pessoa embora, não é isso? O médico, ele precisa fazer o quê? Ele precisa fazer um exame, ele precisa entender a causa do problema. E é isso que a gente vai buscar. Dentro, quando a gente pensa num raio-x financeiro, né, para a gente não ficar apenas no achismo, pensando aqui na questão da doença, eu acho que ele está com uma virosezinha, eu acho que ele está com isso, que ele está com aquilo. Gente, é importante a gente olhar o problema, entender de fato o que aconteceu. E para isso a gente precisa de técnica, de habilidade em relação a esse raio-x financeiro. São coisas totalmente diferentes eu falar de um raio-x financeiro e em apenas anotando os meus gastos. São coisas completamente diferentes quando a gente começa a enxergar aquilo no detalhe e saber o que fazer com aquilo. E aí, o saber o que fazer já vai para o nosso terceiro pilar. Imaginem vocês, quando a gente olha de novo para esse médico, se ele acaba recebendo ali um raio-x, um exame que ele pediu para o paciente fazer, mas ele não sabe interpretar aquilo. Ele não sabe, de fato, entender ali o reflexo do que está acontecendo, entender ali os sintomas para buscar a causa, entender ali o que está de errado. Então, é a mesma coisa. Aqui, a gente precisa, quando a gente fala para o saber, é saber interpretar exatamente esse meu problema e depois começar a ter o quarto pilar, que é o pilar da visão. Quando eu falo aqui em visão, pode trazer aqui uma linha aqui para ficar mais claro, um planejamento estratégico, uma estratégia para você sair desse problema. E aí sim, quando a gente entra na questão da estratégia, é onde a gente vai mergulhar em todos os passos para que você realmente consiga buscar a sua independência financeira. A primeira coisa é a gente começar a explicar para vocês como é que vocês vão definir uma meta, né? Então, a gente tem técnicas para realmente definir uma meta. Outro ponto, quando a gente olha para isso, na linha do planejamento, é quando a gente pensa numa linha aqui de uma reserva de emergência. Gente, reserva de emergência, imaginem como se fosse um escudo para você. Imagina o seguinte, vamos pegar aqui uma analogia, a gente sabe o que aconteceu agora com as pessoas ali do Rio Grande do Sul. Imagina se aquelas pessoas tivessem realmente, alguns deles ali, uma reserva de emergência para suportar tudo o que aconteceu. É melhor você ter alguma reserva do que não ter nada. Imagina que muitos ali dos nossos queridos gaúchos acabaram não tendo essa reserva de emergência. E, de fato, a dificuldade quando vem um problema, quando vem realmente algo emergencial como aconteceu. Então, a gente vai conseguir destrinchar, passar por todos esses detalhes quando a gente pensa numa visão, num planejamento, e aí sim, não só olhar para o teu gasto, não olhar só para um raio-x, mas ter uma visão do que você vai fazer com aquilo. Vou aqui trazer um outro exemplo para você quando a gente pensa em visão. Muitas vezes, a gente só olha para os nossos gastos e eu pergunto para você, quanto você gasta hoje? A pessoa fala, eu acho que eu gasto mais ou menos tanto, mas muitas vezes a pessoa acaba não colocando dentro desses gastos um gasto invisível, algo que não acontece todos os meses, mas que você precisa prever aqueles gastos. Exemplo, um aniversário de alguém, uma festa de casamento, algo nesse sentido. Então você precisa ter uma visão de como que você vai planejar tudo isso. E por fim, a gente pode colocar aqui uma linha que é implementar isso. Então, quais as ações necessárias para exatamente resolver o seu problema? Então, quando eu digo resolver o seu problema, é sair das dívidas. Então, a gente vai trazer aqui técnicas avançadas de como você consegue, primeiro, negociar com o banco, entender o que está acontecendo, como que você vai organizar para você começar a implementar todos esses pontos em relação a um problema que você tem e você começar a trazer isso para uma solução dentro da sua vida. Bom, então, só relembrando aqui alguns pontos que nós falamos aqui, né? Então, nós falamos de uma linha de mentalidade, de trazer uma programação mental para você, uma outra linha de um raio-x
financeiro para você realmente conseguir entender de fato o que está acontecendo e não ficar apenas no achismo. O outro ponto, saber realmente como interpretar aquilo, ter uma visão do que você vai fazer com o que você enxergou de problema e depois implementar. Por fim, tem muitas pessoas que podem estar perguntando, Nélio, e a questão do investimento? Como é que a gente vai lidar com isso? A gente vai passar exatamente por esses pontos quando a gente olha para a linha de implementar tudo isso. Por quê? A linha de investimento, ela vai passar desde ali do processo de uma criação de uma reserva de emergência até, de fato, você começar a construir uma independência financeira, olhar para o teu futuro, para você, de fato, ter no futuro uma, vamos chamar aqui de uma renda passiva, ou seja, o dinheiro que está investido ali começa a render juros para você. E a gente vai tratar todos esses detalhes para você futuramente. Bom, e aí, olhando para esse nosso bate-papo aqui, a ideia é fazer isso aqui em 1 hora. E se você quer dar um outro passo dentro dessa jornada aqui comigo, eu vou ter uma proposta para te fazer. Até agora, né? Então, esse é o máximo que eu consigo te passar desse nosso conhecimento, mas eu tenho uma oferta para te fazer. Eu vou te apresentar aqui um método que eu chamo de FSA, que é Finanças Sem Aperto. Esse é um método que eu desenvolvi e que eu consigo, de fato, eu consegui sair do meu caos financeiro e eu consegui ajudar muitas pessoas aí ao longo desses anos, realmente saindo do absolutamente zero endividado até buscar realmente a sua independência financeira. Bom, você deve estar se perguntando em relação a isso, né? Mas Nélio, eu não sou bom de matemática, eu tenho dificuldade com contas financeiras. Pessoal, a gente fez aqui todo um método pensando nisso também. Então, a gente olha para todas essas questões que a pessoa pergunta, mas o que é o juro? Como é que funciona? Como é que funciona o mercado financeiro? A gente vai passar passo a passo contigo. Então, fiquem tranquilos em relação a isso. O ponto aqui da pessoa se preocupar com as finanças, acho que tem só a ver com matemática. Mas, como eu falei para vocês, isso tem muito mais a ver com uma questão comportamental, uma questão de mentalidade, do que propriamente a gente está falando apenas de matemática, tá, gente? Podem ficar tranquilos com isso. Bom, e essa nossa oferta aqui, a ideia desse nosso treinamento, ele é um curso, né? A gente vai oferecer isso dentro de uma plataforma de estudos. Ele vai ser online e gravado. Nós vamos também apresentar todo um material em PDF com todo o curso para você conseguir assimilar não só o que foi apresentado nas aulas, mas de fato que você vai ver aquilo dentro de um PDF que vai te ajudar realmente a você entender cada detalhe da sua aula. Um outro ponto que eu vou trazer aqui dentro desse método é te ajudar com uma análise do teu perfil financeiro. Gente, acreditem, cada um tem um perfil financeiro. E muitas pessoas, às vezes, acham que isso, então todo mundo tem que ser certinho dentro daquele, eu vou economizar tanto desta forma, desse jeito. Não, cada um tem uma característica e a gente tem que respeitar a característica de cada um e conseguir, com isso, de fato, trazer o método que realmente absorva todos esses perfis financeiros que existem. E eu vou passar e fazer uma análise contigo do teu perfil financeiro. O outro ponto, e aí sim, é uma planilha exclusiva minha, é uma planilha minha que eu realmente construí ao longo de anos e que vai te ajudar muito. De novo, gente, a planilha, ela vai servir em algum momento ali no nosso raio-x para te dar clareza em relação a tudo que a gente vai olhar sobre a tua questão financeira. E aí, ela vai também ajudar você a ter uma visão do que você vai fazer com aquilo. Então, é uma planilha que, olha, eu não conheço uma planilha assim no mercado, eu não conheço uma forma tão clara, direta e objetiva para te ajudar em relação a isso. E aí, quando a gente olha para todas essas questões, você deve estar se perguntando, mas como é que vai ser isso? Esse nosso curso, ele vai ser entregue em um módulo por semana, totalizando 8 módulos, ou seja, 8 semanas. Então, é uma forma de você realmente conseguir ir absorvendo todo o conteúdo. E muitas pessoas devem estar se colocando também, Nélio, mas eu não tenho tempo.
para fazer esse curso, eu não tenho tempo para olhar para o teu método. Gente, vamos aqui pensar numa outra coisa. Você leva quanto tempo por mês para fazer o seu dinheiro, para realmente receber o seu salário? Então, essa aqui é uma primeira análise que a gente precisa fazer. Se você imaginar que hoje uma pessoa ali trabalha 8 horas por dia, e aí se você pensar isso em 40 horas semanais, alguns 44 horas semanais, a gente está falando que a pessoa leva no mínimo 160 horas por mês para fazer o seu dinheiro, para receber o seu dinheiro. E aí, pessoal, você não vai ter nem meia hora, 1 hora por semana para conseguir resolver isso, para cuidar do seu dinheiro, para planejar toda a sua, sair desse caos financeiro e conseguir planejar a sua independência financeira. Então, pense em relação a isso, tá, gente? É importante vocês terem um tempo específico para você cuidar do seu dinheiro, para você conseguir governar as suas finanças. Então, é mega importante você pensar nisso. E aí, ainda trazendo aqui outras linhas, né? Tem alguns bônus que eu queria oferecer aqui para você. O primeiro bônus é que vai ter uma comunidade aqui dentro dos nossos alunos. E por que a gente fala em comunidade? A comunidade, ela te traz o quê? O ambiente. Imagina você, hoje, olhando para o ambiente que você esteja, com as pessoas que te rodeiam, se essas pessoas, elas te ajudam ou elas te, de alguma forma, dificultam você sair desse caos financeiro. E quando você olha para essa nossa comunidade, um ambiente que está todo mundo pensando em sair desse caos financeiro, realmente resolver as suas questões. Então, para e pensa o quanto isso vai ser realmente importante para você dentro desse processo. A gente vai estar aqui para te ajudar. Outros alunos que possivelmente estarão com o mesmo problema, e você vai realmente conseguir dividir ali o seu problema, trocar ideias, ver como todo mundo está pensando em sair desse problema. O outro ponto é que é um bônus para vocês, tá, gente? Os 20 primeiros alunos vão ter uma mentoria, são 3 mentorias comigo. Então, eu vou reunir esses 20 primeiros alunos e vocês vão ter uma mentoria comigo, direto. A gente vai dividir aqui as ideias, nós vamos trazer os problemas para a gente realmente juntos conseguir ajudar vocês nesse processo. Então, os 20 primeiros alunos, eles vão ter uma consultoria comigo. Esse é um bônus que eu vou trazer com muito carinho para vocês. E aí, você deve estar se perguntando, né, Vanélio, puxa, para de enrolação, né? Então, quanto custa esse curso? Qual que é a ideia sobre tudo isso? Primeiro, eu queria dividir aqui, fazer uma pergunta para vocês. Quanto custa tudo isso? Quanto custa de fato, você sair da corda bamba, sair desse caos financeiro? Você muitas vezes só vê a vida passar na tua frente, você não está aproveitando nada disso. Quanto custa tudo isso, pessoal? Quanto custa você sentir uma vontade enorme de viajar, de levar sua família, às vezes num restaurante bacana e não consegue, nunca chega a sua vez? Quanto custa isso? Isso tem preço para você? Tem um ponto mega importante quando a gente olha para custo e despesa. É muito importante a gente dividir isso dentro do nosso planejamento financeiro, porque despesa é tudo que a gente gasta, mas a gente não tem retorno. Agora, custo para a gente é tudo que a gente investe e vai ter retorno em algum momento. Então, quanto custa isso para você hoje, você realmente sair desse seu problema? E aí, eu poderia aqui, quando a gente olha para todo esse meu método que eu criei durante anos, que eu venho realmente, imagina, desde 98, conseguindo estruturar todo esse meu método, com todos os livros que eu já li, todos os cursos que eu já fiz, todas as mentorias que eu já acabei fazendo, todas as linhas de modelagem de vários gurus financeiros e outras palestras, ou seja, a gente trouxe aqui isso e condensou todo esse meu conhecimento de anos para você. E aí, quando a gente olha para a questão do custo, você pode estar falando assim, mas quanto que sai para eu contratar um consultor financeiro particular? Qual seria o valor disso? Consultor financeiro particular, hoje, você vai gastar aí algo em torno de R$5.000, aproximadamente, um consultor. E aí, eu comecei a olhar aqui junto com a minha equipe,
né, o quanto nós poderíamos fazer para realmente eu buscar esse meu propósito. Meu propósito aqui é te ajudar de fato a você sair desse caos financeiro, como eu em algum momento saí e ajudei outras pessoas com isso também. E hoje a gente poderia estar falando algo em torno de R$2.000 aproximadamente, um curso desse, com todos os detalhes que eu vou passar com vocês, com todos os bônus, com tudo que a gente já falou aqui, com toda a técnica específica para você sair disso em 8 módulos e você, de fato, conseguir reorganizar a sua vida financeira. Mas eu vou fazer aqui, hoje eu tive uma conversa com a minha equipe, falei, não, gente, deixa eu fazer realmente o que está no meu coração. E no meu coração, eu vou colocar aqui um desconto para vocês de R$1.000. Então, um método nosso, um curso nosso, que nós poderíamos estar oferecendo aí por algo em torno de R$1.900, a gente vai realmente fazer um desconto de R$1.000 para vocês. Então, o custo final vai ficar em R$997. Esse vai ser o preço à vista. E você ainda pode parcelar em 12 vezes de R$ 99,70. Pessoal, isso aqui é o que eu estou dando para vocês irem comigo dentro desse processo e a gente conseguir, de fato, ajudar vocês dentro dessa jornada financeira. E aí você deve estar se perguntando, mas Nélio, tem alguma garantia em relação a isso? Tem uma garantia. A primeira garantia que eu quero passar aqui para vocês é que nos 15 primeiros dias, você pode cancelar a qualquer momento. É só você, e pode assistir às aulas, tá tranquilo, mas se em algum momento você falar, não é para mim, não quero isso nesse primeiro momento, você pode mandar um e-mail aqui para a minha equipe e a gente vai, não vou nem te perguntar o porquê. Simplesmente, a gente vai fazer realmente a transferência na tua conta sem problema nenhum em relação a isso. Então, você tem aqui a garantia e a responsabilidade é minha, gente. Nos 15 primeiros dias, você pode fazer isso. Mas, como eu acredito muito nesse meu curso, como eu acredito muito nesse meu método, eu vou fazer algo diferente. Vou fazer algo que, se você mesmo assim, você aplicou todas as técnicas, você assistiu todas as aulas, você fez tudo direitinho, mas você ainda está com dificuldade, pessoal, nos próximos 90 dias, você vai fazer uma consultoria comigo. Eu vou te acompanhar, eu vou ter um bate-papo direto aqui, só com você, para você realmente resolver as suas questões financeiras. Então, nos próximos 90 dias, Nélio, não estou realmente conseguindo aplicar a técnica, não estou conseguindo sair do meu caos financeiro, eu vou fazer essa consultoria aqui contigo. E se mesmo assim, depois de 90 dias, você de fato percebeu que, olha, não consegui, eu vou ter a satisfação de falar, eu vou te devolver o dinheiro então, por algum motivo, eu acho muito difícil, mas você pode realmente não ter conseguido. Então, a garantia é minha. Você vai fazer uma consultoria direto comigo, se você, por algum motivo, não tenha conseguido chegar nesse ponto. Bom, e aí você deve também estar se perguntando, né, mas eu não tenho dinheiro, eu já realmente, como a gente está aqui passando por esse caos financeiro, é exatamente por isso, exatamente por você estar passando por esse caos financeiro, que existe esse treinamento, esse método para você, exatamente para você sair desse caos financeiro. E aqui é um ponto que você deve também estar pensando, eu vou então falar aqui com meu marido, com a minha esposa. Gente, eu acho isso ultra mega importante. Você se reunir com seu marido, se reunir com a sua esposa, porque a gente tem que reunir essas coisas e decidir em família. Eu sou casado também, então eu aconselho você a convidar a sua esposa, convidar o seu marido a participar das aulas, a estar com a gente em todo esse processo. Isso realmente vai trazer um baita de um benefício no futuro para você. Então, comece agora mesmo, gente. Eu vou pedir aqui para a minha equipe deixar um link para vocês em relação ao curso, para você clicar nesse link e entrar no curso, se cadastrar. O pessoal da minha equipe já colocou aqui para vocês. Não percam essa oportunidade, gente. Lembre-se, os 20 primeiros, eles vão ter uma mentoria direto comigo, 3 mentorias direto para a gente realmente conseguir entrar em cada problema, te ajudar a sair dessa situação. Pessoal, pensem comigo.
que 2024 seja um ano diferente para vocês. Seja o ano do basta, do mesmo basta que eu tive lá naquela noite, na conversa que eu tive com a minha mãe, que seja hoje esse seu dia, o dia do basta, que eu vou sair realmente desse problema. E é uma questão de decisão, é uma questão de querer. A gente tem a decisão de querer ou não querer, ou querer ficar exatamente passando por todo esse problema financeiro que você vem se arrastando durante anos, ou de fato você aprender. Pessoal, tem um ponto aqui que as crianças, elas fazem o que gostam. O adulto, ele faz o que é preciso. Então, se nós não tivermos a educação na nossa financeira, na nossa escola, nós temos agora a oportunidade de ter essa educação financeira para vocês. E vocês realmente conseguirem governar a vida de vocês, a governar a família de vocês, as finanças de vocês. Então, eu espero vocês de coração lá do outro lado para a gente realmente conseguir ajudá-los aqui na sua independência financeira e que você consiga, com tudo isso, aproveitar a vida sem passar nenhum aperto. Então, mais uma vez, gratidão, obrigado pelo bate-papo, obrigado aqui pelas mensagens. Tamo junto, pessoal. Mais uma vez, um forte abraço. Vamos lá, a gente se vê do outro lado. Um forte abraço.